A paz, meus irmãos amados e irmãs queridas, tudo bem com vocês? Eu quero ler uma palavra que está em Tiago 5,16. E assim está escrito: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso está escrito em Tiago, e isso é uma continuação da palavra da hipocrisia, mas não tem problema se você não ouviu a outra. Você pode ouvir essa primeiro e depois a outra, que não tem problema nenhum. Ela dá pra... não tem ordem, não. E também queria dar uma dica pra vocês. Se você tá vendo esse vídeo, você achou... Vendo não, ouvindo, né? Se você achou muito rápido, você pode diminuir a velocidade aí nas configurações do vídeo, ou aumentar se você achar que estiver muito devagar. Você pode aumentar um pouco, muito, aí você vê o que você prefere. Então, mas vamos falar da palavra. Porque você sabe, né, que a gente tem uma vergonha de confessar os nossos pecados. Porque olha o que Tiago falou: confesse os seus pecados uns aos outros. E muitas vezes, porque a gente acha que é o único no mundo que comete certa coisa, a gente fica com vergonha de confessar, né, os nossos pecados. Às vezes até para Deus ou até para nós mesmos. Mas também, além da vergonha, pode ser por conta do orgulho que a gente não quer confessar, sabe? Para não matar essa aparência que os outros têm da gente, ou que a gente mesmo tenta inventar para não se sentir inferior no nossa própria cabeça, sabe? Tentando compensar uns complexos internos ou se apegando com todas as forças a uma imagem que nós mesmos inventamos de nós que não é real. Tá dando para entender? Se não tiver, vamos continuar aqui, vai dar tudo certo, tá bom? Mas eu vou contar um babado pra vocês, olha, presta atenção. Você sabia que cerca de 56% das mulheres brasileiras não atingem o clímax nas relações? Tipo, mulheres casadas há mais tempo do que eu tenho de vida acabam se sujeitando a um relacionamento em que o dever de cumprir as obrigações delas é a única razão, tipo, para elas continuarem se deitando com os maridos, porque é quase como se fosse um martírio, sabe? Essa hora para elas. E por que eu tô falando disso? Porque muita coisa fica oculta, né? Muita coisa a gente não confessa. E porque a gente não confessa, essas coisas não são resolvidas. E desde jovenzinhos, desde solteiros ou viúvos, divorciados, sei lá, a gente não pode parar de orar pela nossa vida sexual. Isso é uma realidade, tem que orar, porque isso é uma área muito atacada por Satanás. Muito atacada, porque é um tabu gigante na igreja. E então, continuando, né? O pior dessas mulheres, dessas famílias que têm esse segredo, é que não há uma busca de tornar o relacionamento prazeroso para ambos. Porque essas mulheres acabam se tornando profissionais em fingir, sabe? Ou simplesmente acreditam que a mulher não deve sentir esse prazer, porque elas acham que isso tornaria o relacionamento pecaminoso, ou sei lá. Tipo, aí elas continuam fazendo o que tem que fazer porque é tipo a obrigação da mulher, sabe? É o que tem na cabeça de algumas pessoas. E também por conta daquele versículo. Tem algumas mulheres que já me falaram isso, que falam que Satanás pode tentar o seu marido se você não ficar com ele. Mas isso é uma distorção muito louca da palavra, porque, tipo, em 1 Coríntios 7, fala que tanto quanto a mulher tem que cumprir os seus deveres conjugais com o marido, ele também tem que cumprir os deveres conjugais para com a esposa. E além do que, da mesma forma que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, o homem também não tem domínio sobre o corpo dele, mas sim a mulher. Então, isso é uma obrigação mútua. Então, por favor, gente, vamos orar. Ora por essa área da sua vida, intercede pelos irmãos, porque disse aqui em Tiago, a gente tem que interceder uns pelos outros, e desde já, porque isso é uma área, nossa, muito usada pelo mal para destruir a vida das pessoas, trazer infelicidade, sabe? E ninguém compartilha porque é um tabu gigante. Tabu é uma coisa que acontece só que ninguém fala, sabe? Ninguém quer falar. É tipo uma coisa que tá lá na cara de todo mundo, mas ninguém fala. E Deus projetou o nosso organismo, o masculino e o feminino, para ter plenitude, sabe? Nessa área dentro do casamento. Então, se você
tem o desejo de ter um casamento ou seu casamento não tá bom, vai orando por essa área, ora mesmo, porque tem que orar por tudo na nossa vida, até pela unha encravada, sabe? Às vezes unha encravada é questão de milagre, então ora também. Porque, né? Mas ora muito, sério. E se você escolheu ficar que nem o Paulo também, sem casar, não tem problema nenhum. E pelo que eu tenho visto por aí, ficar sem casar é o que dá menos problema. Então, se você aguenta, aguenta mesmo. Então, segura a bronca, porque Deus vê tudo, tá bom? E além disso, tem uma indústria bilionária por aí que ninguém fala. Que ninguém fala que contribui com essa indústria. Ninguém sabe como essa indústria ganha dinheiro. Mas não sei como, né? Como a gente pode descobrir, não sei. Essa indústria é a indústria pornográfica. E a maior parte da pornografia é projetada para homens mesmo. Mas existem muitas mulheres que sofrem com isso e não conseguem confessar para ninguém esse sofrimento por medo de serem julgadas e tal. Mas é muito mais comum do que a gente pensa. E, tipo, não somente entre mulheres jovens, mas também mais velhas, mulheres casadas, homens casados, viúvos, solteiros, todo tipo de gente. E às vezes começa desde a infância. Já falei isso no outro vídeo também. E esse problema com pornografia traz muitos problemas com a autoimagem, sabe? E impede o desenvolvimento de uma sexualidade plena, porque cria uma expectativa inalcançável de que as coisas são daquele jeito. E não são, porque aquilo são atores. É um filme, são atores, não é verdade. E eles estão lá para serem objeto de desejo, numa historinha inventada que nunca vai acontecer na vida real, porque os homens e as mulheres são muito complexos. Tipo, muita gente fala que as mulheres são muito difíceis de entender, mas eu também não consigo entender os homens, eles são muito, muito complexos. Fala aí, mulheres, é difícil ou não é? E homens também. Vocês conseguem entender uns aos outros? Porque é muito difícil, é muito complicado. E então, aí quando a gente vê essas coisas, vê essas imagens, fica com muita vergonha, né? De entrar na presença de Deus, de orar, de falar com Deus, de até ir na igreja, fica com vergonha, sabe? Porque dá um sentimento de sujeira, por Deus ser santo. E ainda tem uma palavra escrita, né, em Filipenses 4:8, que tá assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso que tá escrito, né? Então, quando a gente acaba caindo, assim, vendo coisas que não deveria, ou caindo na tentação de fazer alguma coisa que não era pra fazer, a gente precisa confessar urgente todas as tretas, confessar tudo e buscar se afastar muito, sabe? Superar o orgulho de querer parecer santo e verdadeiramente ser santo. Assim, ser santo, se santificar todos os dias, não é uma questão de eu nunca mais vou pecar, mas é uma questão de uma busca verdadeira, sabe? Para se parecer com Jesus Cristo. Se santificar é uma escolha que a gente faz todos os dias. E Jesus, ele nos libertou da escravidão do pecado. Então a gente não pode aceitar, se apegar aos nossos pecados como se eles nos governassem. A gente precisa se humilhar, sabe? Confessar, falar, eu pequei, eu fiz isso. Por mais que doa, por mais que tenha vergonha, por mais que nem você acredite que tenha feito isso, tem que confessar. Tem que confessar, tá bom? E, por mais que a gente pense assim, só um pecadinho, ninguém tá vendo, ninguém sabe, só eu e Deus. Às vezes a gente acha que nem Deus viu, né, que a gente pecou, mas, não é assim. O pecado gera consequências terríveis. E não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. O pecado secreto te escraviza de um jeito que ninguém vai poder interceder, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Presta atenção,
ninguém vai conseguir saber, ninguém vai conseguir te ajudar, porque ninguém sabe. Então você sob o domínio completo do seu pecado. E até os membros do seu corpo se tornam instrumentos de injustiça, porque você acaba sendo direcionado por esse pecado secreto que te domina, que te consome, que não deixa você dormir à noite. E além dessas coisas ocultas, também tem, além dessas coisas assim, de pornografia, de sei lá o que, etc., existem outros pecados, outros sofrimentos, né, que as pessoas têm no secreto. Que, tipo, tem gente que sofre calado com a violência sexual, violência psicológica, violência física dentro de casa, diariamente. Muitas esposas são estupradas, espancadas pelos maridos, muitas crianças, filhos, muitos idosos sofrem com isso também. Pessoas que você não consegue nem imaginar, sabe? Que não conseguem falar por vergonha, por medo, ou às vezes por acharem que merecem passar por esse sofrimento. Jesus falou que a gente ia sofrer perseguição por amor ao nome dele, por defender o nome dele, mas sofrer um sofrimento maldito, infernal, enviado por Satanás, isso ele não prometeu para nós. Deus nos prometeu a libertação do pecado, a libertação da escravidão. Ele chamou a gente para ser livre. Não chamou a gente para ficar sofrendo debaixo de enviado de Satanás. Então, interceda por isso, interceda pelos seus irmãos que sofrem e a gente não sabe. Vamos clamar todos os dias, Senhor, traz à tona aquilo que está oculto. Senhor, revela, nos ajuda a interceder, nos ajuda a buscar. Senhor, intercede por aqueles que estão perdidos, que são desprezados, que ninguém sabe. A gente, como filhos de Deus, precisa interceder por essas pessoas, para que elas consigam enxergar a verdade. Tem tanta gente presa numa cadeia de segredos, numa cadeia de mentiras. Porque, gente, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por homem, Jesus morreu por mulher, Jesus morreu pelo preto, morreu pelo branco, pelo pobre, pelo rico. Ele morreu para que todos, aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham, você já sabe, tenham vida eterna. A gente sabe esse versículo de cor. Jesus nos ama. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nada permanecerá oculto. Tudo será descoberto no tempo certo. No tempo certo, irmãos. Então, nossa, eu falo muito rápido. Eu tô tendo até que puxar o ar, você viu? Viu? Respirei. Então, se você está passando por problemas que acha que não vai conseguir superar nunca, saiba que tudo é possível para Deus. Tudo. Mas Deus quer ouvir você confessando para Ele com a sua boca. Ele quer ouvir você falar com todas as letras. O pastor Valdir fala isso direto. Pecado tem nome. Não adianta você falar assim, ai, me perdoa pelos pecados, amém. Ah, me perdoa pelos pecados, amém. Todos os dias repete essa oração e não tem libertação. Por quê? Porque pecado tem nome e tem que falar. Se sentir inveja, tem que falar. Vontade de morrer, tem que falar. Se não tá acreditando em Deus, sentindo que foi abandonado por Deus, vai ter que falar. Fala, Senhor, eu não consigo mais ouvir tua voz. Eu senti que o Senhor me abandonou. Senhor, eu senti desejo de tirar o meu filho. Você vai ter que confessar tudo. Confessa tudo, por mais que nem você queira admitir para si mesmo, vai ter que falar. Então, fala tudo, até se estiver desejando o homem da próxima, ou vice-versa, né? Mas, além de falar para Deus, confessar para Deus, a gente vai passar para o nível 2, porque você também precisa confessar para um irmão, como o Tiago disse lá no começo da pregação, confessem uns aos outros. Mas por que? Você pergunta, né? Por que, Júlia? Por que confessar pro meu irmão? Socorro! Todo mundo vai ficar sabendo da minha vida. Todo mundo, porque crente é fofoqueiro, né, amiga? Mas não é assim, tá bom? Não vai falar pro crente fofoqueiro. Você vai falar para uma pessoa justa. Para uma pessoa justa. Não é para expor tudo no megafone,
todos os seus pecados, assim, no meio da praça. Eu fiz isso. Não. Eu gosto muito de expor tudo da minha vida, né? Porque eu acho que alguém pode se beneficiar do meu testemunho. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que dar uma segurada, porque a minha mãe, ela até fala: Júlia, se preserva, você não conhece as pessoas. Tudo tem o seu tempo. E é a pura verdade. A gente não sabe quem é bom, a gente não sabe quem é mal. E é a arrogância, né, meninas? A arrogância do jovem, que às vezes vem e faz a gente pensar que é invencível, que aguenta tudo e não mede consequência de nada, vai fazendo tudo que tem que fazer. Ah, não, mãe, eu aguento, eu fico com ele, eu vou mudar esse menino, eu vou orar muito, mas a gente não aguenta. Ah, eu vou sim, só experimentar aqui um pouquinho, mas aí eu já largo. Não, não é assim, sabe? Quem brinca com fogo se queima. E a gente às vezes não consegue medir as consequências. Por isso que tem que ser constantemente guiado, sabe, pelo Espírito Santo. Qualquer um pode cair, aqui e agora, qualquer um. E num pecado que você nem imagina. Qualquer um mesmo. Qualquer um. Então, se eu não posso ficar me expondo, pra quem que eu vou confessar os meus pecados, né? Você deve estar se perguntando. A gente não tem o confessionário, né? Então, precisa achar pessoas confiáveis. Pessoas que não fofocam de outras pessoas pra você. Pessoas que não falam mal dos outros pra você. Porque o que as pessoas falam dos outros pra você, elas vão falar de você pros outros. Não fica se achando especial. Ah, não, ela é fofoqueira, mas de mim ela não fala nada. Amiga, ela fala sim. E homem também. Homem fala muito. Eu fiquei sabendo que homem tem grupo no WhatsApp. Que eles ficam mandando até as nudes das meninas, sabe? Que manda pra eles. Aí eles mandam no grupo dos caras. Tipo, pra todo mundo ver. Olha essa daqui. Gente, que horror, né? Fala sério. Mas então, tem que achar pessoas confiáveis. Confiáveis de verdade. E como que você reconhece uma pessoa confiável? Uma pessoa justa? Você reconhece uma pessoa justa pelos frutos que ela gera. Uma pessoa que faz uma coisa boa num dia e outra horrível no outro e não se arrepende, tipo, tem alguma coisa errada. Dia sim, dia não tá fazendo coisa errada, dia sim, dia não tá fazendo coisa boa. Não. Ninguém é bom por causa de uma migalha de bondade. Não é assim que funciona a vida, tá bom? Obra que você gera, obras que você faz, elas vão definir, sim, o que você faz. Tipo, ninguém vai ser salvo pelas obras, mas as obras revelam quem você é. Com certeza, tipo, o amor não deixa dúvida. Tipo, ai, será que... Nossa, eu falei tipo 100 vezes, né? Mas tudo bem. O amor não deixa aquela dúvida, sabe? Ai, será que ele me ama mesmo? Será que ela gosta de mim? Não, quando uma pessoa gosta de você, ela fala com você, ela te chama no WhatsApp, não só 2 da manhã. Ela te chama à tarde, na hora do almoço. Então, você tem que prestar atenção que da mesma fonte não sai duas águas diferentes. Se uma pessoa tá te xingando no dia, no outro ela já vem com, ai, meu amorzinho, sei lá o quê. Tem alguma coisa errada. Vai analisando, pede discernimento e vamos aí. Mas beleza, aí você acha alguém que você confia e sabe que vai orar por você e tudo mais. Só que dá muita vergonha confessar, muita socorro, tipo, dá até vontade de chorar, sabe? De vergonha, porque a gente não quer confessar, não quer falar. De verdade, não importa a idade, não importa se tem 30, 40, 50, 60, 70, dá muita vergonha confessar um pecado, dá muita vergonha. E por quê? Por que que dá tanta vergonha? É orgulho, galera, é orgulho. Por a gente não querer falar, já é até um pecado, assim, porque a gente quer passar uma imagem de perfeição, não quer admitir que nós poderíamos cometer uma coisa assim. Ah, não, eu, Júlia, sentindo inveja? Jamais, jamais sentiria inveja de ninguém. Só que não é desse jeito. Olha só, menina, você vê aquelas menina cantando no YouTube, né? Com cabelo sempre lindo, maquiagem top de linha, elas colocam cílios postiço e não fica parecendo que é um leque, né, saindo do olho delas, fica bom de verdade.
Aí, às vezes, você sente uma invejinha, né? E, tipo, não é inveja branca, é inveja, e ponto final. Então, o que que a gente faz? Pede perdão, confessa, pede perdão e abençoa essa menina, Senhor, que ela fique cada vez mais bonita em nome de Jesus. Porque a gente fica sofrendo com medo de julgamento, dos outros acharem que a gente não vale nada, só que isso tudo é acusação de Satanás. Porque a gente vale muito pelo sangue de Jesus. A gente foi comprado, a gente foi purificado. O nosso valor excede o que a gente pode imaginar. E a arrogância faz a gente pensar que nunca pode cair. E deixa os pecados se enraizarem no nosso coração e cauterizarem a nossa consciência. Mas se Jesus já se sacrificou por nós e já pagou por tudo, não tem razão, sabe, pra gente... Ele morreu morte de cruz, era uma morte, assim, completamente vergonhosa, sabe, pra um judeu. E se ele, que era Jesus, morreu dessa forma, por que que a gente não vai confessar um pecado? Sabe, por que que a gente não pode passar por uma breve humilhação com os olhos na vida eterna, no propósito que ele tem para nós? Então, é por isso que a gente às vezes vê grandes pregadores assim, top de linha, que recebe 30 mil por pregação, sei lá quanto que eles recebem, né? Mas cometendo todo tipo de coisa sórdida, sabe, no secreto. E sobe no altar com a consciência completamente cauterizada por causa de pecados que foram se sedimentando no coração deles, dando lição de moral no altar. Tipo, tem até pedofilia no rolê, sabe? Tem pessoas que sobem no altar depois de cometer pecados terríveis, terríveis, e se sentem aptos verdadeiramente para pregar e colocar a mão na cabeça dos outros. Nossa, por isso que a gente tem que ter muito discernimento. Muito discernimento. Até esses pregadores do YouTube tem que ter muito cuidado. Então, por isso que Satanás coloca esse orgulho no nosso coração de não querer confessar os pecados para os outros. Porque tá escrito, gente, tá escrito, confessem uns aos outros, orem uns pelos outros. Porque superando esse orgulho da perfeição e tendo um justo orando pela gente com fé, orando pela nossa cura, sabe? Enquanto a gente tá lutando, batalhando, nossa, tem muito efeito. É cura, é libertação de verdade. Ó, vou dar 3 passos. Passo 1, anota. Confessar seu pecado obscuro para Deus e pedir perdão. Arrependimento verdadeiro. Passo 2, confessar para um justo que vai orar por você. Se você não tem nenhuma pessoa que você pode confiar, você vai orar, pedir para Deus, coloca aí no seu caderninho de oração uma pessoa de confiança para orar por mim, interceder por mim. Às vezes não é sua mãe, não é seu pai, às vezes não é seu amigo, às vezes é seu líder, às vezes não é. Só Deus pode te mostrar e você precisa ter muito discernimento. Ora muito e jejua, tá? Por isso. E então vai, passo 2, confessar para um justo que vai orar por você. E o passo 3, finalmente, orar sem cessar. Jejuar e resistir ao diabo, resistir a esse pecado. Porque não é porque você confessou agora que você nunca mais vai sentir vontade. Não é isso, você vai ter que ir resistindo até você ter a libertação completa. Porque está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Libertação completa. Quem não quer? Quem não quer, galera? Quem não quer? Então, em primeiro lugar, é só isso, buscar a Deus. Orar com todo o seu coração, confessar para Ele tudo que você tem passado. Se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus, fala, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador para toda a minha vida. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou. Eu me arrependo dos meus pecados. E esse vai ser o primeiro passo para uma vida plena nele. Sabe, peça toda a direção do Espírito Santo, leia muito a Bíblia. Leia muito mesmo, porque tem muita mentira sendo contada. E só na Bíblia você vai encontrar a verdade, para entender o seu lugar nesse mundo, entender o seu propósito. E tem muitos planos na internet para te ajudar. Se você quiser, tem um aplicativo. Procura no Google, Plano de Leitura da Bíblia. Você consegue ler em 1 ano, 6 meses, 3 meses, depende do seu tempo. E também tem o aplicativo YouVersion, chama. Acho que eu vou deixar na descrição, tá bom?
que é uma bênção. Ele até lê a Bíblia pra você em alto, você pode ficar ouvindo no carro, sei lá. E não precisa gritar, sabe? Orando, ficar pulando, etc. Se você quiser, com certeza você pode, mas se você ainda não tá nessa alegria toda, você pode orar do jeito que você sabe. Ora tranquilo, falando com Deus. Fala, Senhor, é como se Ele estivesse aqui do seu lado. Fala, Senhor, me ajuda. Fala normal. Fica tranquilo, fica em paz, tá bom? Ora tomando banho, porque aí você nem vê a lágrima caindo, sabe? Então é isso. A paz, gente. Fica com Deus, ora muito, lê muito a Bíblia e um beijo muito grande. Tchau.